Tcharam! Ao vivo! Na live da hora nona! Todo dia, durante a pandemia, 9 da noite, no Instagram da IB Guaranhões e logo depois publicado no canal do YouTube da IB Guaranhões e também no meu canal Manu Mesa Barba. Hoje estarei com um convidado muito especial do Rio de Janeiro, diretamente de Duque de Caxias. Lá de Caxias, meu brother. Live da hora nona hoje é com o pastor Eduardo. Eduardo da CIB Caxias. Coisa boa, hein? Estaremos juntos, batendo um papo abençoadíssimo com esse obreiro valoroso, tem muita experiência, tem muita bagagem. Ei, Mel, arrasou nos stories domingo, hein, menina? Nossa, Deus, você tá top nos stories. Gostei de ver. Pois é, vamos aguardar aí a chegada do nosso convidado desta noite. Ó, a esposa dele já tá na área. Semeia, 25 aninhos, Semeia. Semeia, 25 porque é a sua idade, 25 anos. Coisa boa, essa família querida, abençoada. E certamente vão abençoar muito a gente essa noite com esse bate-papo especial. Se você perdeu ou se você quer ter acesso aos conteúdos... Redskins, Dorian. Nem sei o que é isso, nem torço pra nada disso. Eu ganhei a camisa, cara. O nego vai lá na gringa, traz os presentes e a gente usa, né, velho? Nem sei de futebol americano, eu nem gosto disso. Mas enfim, vamos aguardar aí. Data importante, bodas de prata. Boa, garota. Mas cadê o pastorzão que não entrou aí ainda? Cadê Ele ficou de entrar com o Instagram da igreja, né? CIB Duque de Caxias. Ou vai fazer pelo seu, Semeia? Pelo particular? Como é que vai ser aí? Ele precisa entrar aqui para eu convidar ele para fazer a live juntos. E aí? Tá dando algum problema aí? Alguma dificuldade? Vamos aguardar. Eu falei com ele que a gente poderia fazer um teste antes, mas acabou que eu fui fazer uma visita e agarrei, menino. E hoje foi daquele jeito. Reunião de manhã, de tarde, de noite. Fui numa visita e voltei correndo. Cheguei, tô até suando. Aí, a Tati já tá aí também, ó. Ei, Tati. Ele tá lá na igreja, Semeia, mas não tá conseguindo entrar não, hein? O Dudu tinha que estar lá para ensinar ele. O Dudu veio embora. Vamos aguardar aí, então. Pastor Eduardo, da CIB de Caxias. Beijo, Tati. Amanhã quero ver vocês, hein? Era para ter sido hoje, mas eu tava o dia inteiro agarrado com reunião, com um monte de troço. Mas amanhã eu tenho um compromisso também à tarde, à noite, mas eu vou dar um jeito. Vamos ver se a gente almoça junto amanhã. O que você acha? Tcharam! Tem que ver vocês, porque eu tô ligado que vocês vão embora de vez. Eu tô ligado nesse body movie aí. Cadê o pastorzão, gente? Pastor Eduardo, cadê tu? Alguém deve ter ido ajudar ele lá. Ou ligaram para ele. Nem o Samuel tá lá não para ajudar ele. O Samuel que é o brabo, que resolve tudo aí das internet. Tamo junto, Tati. Quero dar um beijo nesses meninos aí. Tô com saudade de vocês, gente. Beijo. E aí, Dudu tá ligando pra ele, então vamos aguardar. Eu vou encerrar essa live aqui e vou fazer outra, gente, porque já foi
Já foi 6 minutos aqui à toa, eu enchendo linguiça aqui, esperando. E tô perdendo um tempo precioso, né? Porque eu preciso desse tempo para conversar com ele. Não posso perder tempo não, porque esse homem é muita catilogência, rapaz. Ele tem que abençoar nós, contando as histórias e passando a sabedoria pra gente, né? Vai lá na igreja, você velho. Vai lá ver o que tá acontecendo lá. Ai, ai, ai. Ai, Dudu Júnior entrou aí, ó. Uai, vai fazer pelo Dudu? Entendi, foi nada. Vamos tentar aqui então. Pior que eu botei uma película no telefone e a sensibilidade. Ih, o Google tá me respondendo aqui. Aqui, enquanto ele não entra, eu entrei aqui, né? Ok, Google. Pastor Eduardo Júnior, o brabo das... Brabo, eu aqui. Enquanto ele não entra, eu entrei aqui, né? Pra dar uma moral pro meu. Ok, Google. Olha, ok, Google. Vamos ver, o Google vai falar que ok, Google. E o Google tá querendo me responder, não. Só porque eu falei o nome, Dudu. Tá ótimo. Ok, Google. Ó, ele entrou, ele vai te chamar aí agora, hein? Aê, conseguiu. Valeu. Ei, Maria! Vai. Então vamos chamar o homem, gente. Esse homem tá fera demais. Ok, Google. Tá funcionando esse Google, não? Agora E aí? Fala, fera! Você tá bom, cara? Agora tô melhor, rapaz. Vendo o Papa do Espírito Santo, olha só. Quem dera. Vira essa boca pra cá. Recebe que você é o Papa do Espírito Santo. Rapaz, só se for papa de milho. Já é alguma coisa, né? O negócio aqui, vou te falar. O negócio aqui é desse jeito. Tá estreito. Mas e aí, tudo bem aí? Como é que estamos todos? Rapaz, antes de tudo, eu quero te dizer que é uma honra poder estar falando aí com você, poder estar falando aí com a sua igreja. Isso para mim é um privilégio. É um privilégio. É todo meu, rapaz. A gente que agradece a Deus pelo privilégio de ter te conhecido, cara. Nada. O privilégio é todo meu, a honra é toda minha. Eu ganhei, foi um grande presente, rapaz. E você, sua esposa, seus filhos, suas noras, seus netos, rapaz, só sangue da melhor qualidade. E dizem as más línguas que já estamos te roubando o presente. Verdade. Essas línguas são más mesmo, eu não estou gostando disso, não. Eu tô o pirulito assim, ó. Eu fui pegar, já era. É que Deus vai trabalhando de uma forma que a gente nem espera, né? Mas está na benção. Eu quero ver esses meninos bem, quero ver eles voando como eles estão aí, entendeu? Usando a internet para a glória de Deus, fazendo um trabalho maravilhoso. E isso alegra muito meu coração e eu me sinto grato por ter participado, nem que for com uma unhazinha assim, só com um pouquinho que eu pude participar. As duas mãos, as duas. Pai, foi uma bênção conhecer seu filho, sua nora, seus netos. O pouco tempo que eu tive com eles, eu sei que vai ser só esse pouquinho mesmo, mas está na bênção. Pelo menos eu sei que se eu estiver em Caxias, eu tenho um lugar para dormir e vou ter um prato de comida para comer. É isso que é bom, rapaz. Fazer amizade. O reino de Deus é um reino de amigos. E que privilégio de conhecer o Dudu, de frequentar a casa dele ir comigo, a gente fazer uns passeios por aqui, ter pastoreado ele e a família dele, mesmo que por pouco tempo,
Foi um grande privilégio para mim, uma grande alegria. Aprendi com ele e foi muito bom pregar junto com ele, ele ministrando louvor e eu ministrando a palavra. Foi uma experiência muito gratificante. Ele é um menino muito talentoso, muito crente, muito, sabe, muito apaixonado por Jesus e que bom que foi. Só esse pouquinho de tempo da gente ter convivido aqui foi uma benção. Amanhã eu vou ver se eu dou um jeito de almoçar com eles. Aproveitar, né, rapaz? Eu preciso aproveitar. E te agradeço a confiança, te agradeço a amizade, a maneira como você, né, se aproximou da gente aí e confiou, né? E muito, muito bom para mim ter você por perto, ter seu acesso, ter seu telefone. Só de você saber meu nome, eu já me sinto abençoado. Aí, você quando nasceu, mergulhou no poço da humildade mesmo, né? Se batizou 7 vezes. Quem dera. Pastorzão, mas vamos falar do que interessa, vamos falar aí da sua história, da sua vida. Eu sei que o senhor é lá do Nordeste, né, de uma terra longe, longe daqui do Espírito Santo, mais longe ainda do Rio de Janeiro, e eu queria que o senhor fizesse um resumo, contando como é que o senhor se converteu, como é que foi a sua experiência de conversão, de chamada para o ministério, como que Deus te chamou, como que foi o processo de formação, de capacitação, seu primeiro ministério, sei que foi lá no Nordeste, como é que Deus te tirou do Nordeste e trouxe para o Rio. Faz um resumo aí, conta um pouco da sua história para gente. Ótimo, que privilégio poder falar sobre isso. Eu tive a graça de ter nascido praticamente num lar cristão, porque quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais se converteram. Então eu fui criado dentro do Evangelho. Desde criança, sempre fui muito ligado à igreja, sempre dentro da igreja, adolescência, juventude, sempre exercendo funções de liderança. E até eu, na adolescência, eu já percebia que eu era vocacionado. Mas como todo vocacionado, aquela briga de eu não quero ser vocacionado, eu não aceito ser vocacionado, até porque o medo de abraçar o ministério, com certeza, era muito grande. Mas aos 18 anos, 18, 19 anos praticamente, eu tive uma experiência muito íntima com Deus, quando Deus falou de uma forma muito aberta ao meu coração que Ele me queria no ministério, e eu tinha dito para Ele que naquele momento eu não podia, até porque naquele momento eu precisava ajudar os meus pais, eu precisava ajudar os meus irmãos, eu trabalhava, a família era grande, todos nós somos naturais de Aracaju, e eu senti que Deus, naquele momento, abriu uma porta para que eu fosse para o ministério, primeiro me dando um emprego que eu desejei muito e só tinha uma vaga dentro do estado. Eu sou técnico agrícola e ali, naquele momento, só tinha uma vaga dentro do estado. E eu queria aquela vaga. E ele me deu aquela vaga de uma forma sobrenatural. Veio tantos pontos. Eu cheguei lá na empresa e, enfim, a vaga foi minha. Só que Deus me levou para essa empresa para mostrar dentro de mim o que Ele queria comigo. E a primeira coisa que eu recebi da empresa foi a informação de que eu não podia falar de Jesus lá dentro, porque eles sabiam que eu era cristão. Então, nesse momento, quando disseram que eu não podia falar de Jesus lá dentro, então isso aflorou muito mais a vontade de falar de Jesus. E eu fiz um pacto com Deus. Eu disse a Deus que ia passar um tempo X trabalhando ali, mas quando Deus me tirasse dali, eu iria me colocar à disposição para a obra dele. Só que eu tinha imaginado um tempo mais longo. E de repente, depois antes de um ano, Deus me pegou e disse assim, olha, hoje você vai entregar o seu trabalho. E eu não tinha como entregar o meu trabalho, falando, porque os meus pais e meus irmãos dependiam do meu trabalho. Eu ajudava dentro de casa. E naquele momento eu me lembrei quando eu fui proibido de falar do evangelho ali dentro. E eu falava, por debaixo dos panos, eu falava.
E eu me lembro que eu fiz um compromisso com Deus, orei ao Senhor, e no final do dia eu entreguei o meu trabalho para o meu chefe. E para minha surpresa, ele mandou que eu abrisse a gaveta, e ali tinha um documento dizendo que a partir da outra semana, isso foi um dia de sexta, na outra semana, eu seria promovido a gerente daquela empresa. Só que não era o que eu tinha feito um compromisso com Deus à tarde. Final da tarde ele veio com aquilo. Eu disse, olha, se você me entrega isso ontem, ia valer a pena. Mas agora não, agora eu assumi um compromisso com Deus. Tive a oportunidade, sabia que na escritura ele iria me mandar embora. Ele falou o seguinte, eu não mando ninguém embora, não faço acordo. Eu disse para ele, olha, eu acho que você não está entendendo. Eu assumi um compromisso com Deus e esse compromisso não é simplesmente para fazer acordo com o homem. Aí falei para ele que eu ia me dedicar à formação acadêmica. Eu fui para o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Quando eu cheguei em casa, e agora para falar para os meus pais que eu estava entregando, que eu tinha entregue o trabalho. Eu mesmo tive que desistir por conta da minha convicção. O meu pai, não sabendo ainda, ele me chamou e me trouxe uma outra proposta ainda melhor do que aquela que eu já tinha. Ele disse, olha, eu consegui algo melhor para você. E com certeza você vai poder nos ajudar muito. E eu pedi a ele, disse, pai, eu quero minutos da sua atenção, o senhor não me interrompe. Se me interromper, eu não consigo mais falar. E eu falei de toda a minha experiência com Deus. Eu disse para ele, pai, a partir de hoje, hoje eu entreguei o meu trabalho, eu entreguei o meu sustento, porque a partir de agora eu estou dependendo de Deus. Ele olhou para mim, rasgou aquele papel na mão dele, eu imaginei, matei meu pai. Ele me deu um abraço, que aquele foi o abraço que confirmou o meu chamado. Quando ele disse, filho, você sabe que eu não tenho como te manter no seminário, mas o Deus com quem você fez um pacto, ele vai assumir isso aí. E a partir de hoje eu vou ser o seu intercessor. Isso quando eu cheguei, por um dia de quarta-feira, quando eu cheguei na igreja à noite, o pastor me chamou sem saber de nada e disse assim, Eduardo, eu queria que você viesse trabalhar aqui comigo. Eu era um jovem, solteiro, não tinha formação acadêmica, mas estava super envolvido com a juventude, e ele me chamou para trabalhar ali com ele, na igreja, ajudando. E eu perguntei, fazer o quê, pastor? Ele disse, você vai fazer o que eu precisar aqui dentro da igreja, você vai ficar aqui comigo. Quando terminaram os 3 meses, ele me chamou e disse, Eduardo, na realidade eu te chamei porque eu queria fazer uma prova com Deus, e Deus me confirmou, depois de 3 meses que eu estava orando, que nós precisamos ter o primeiro filho da igreja como pastor formado por essa igreja. E a partir de agora eu estou te oferecendo uma bolsa 100% até o dia da sua formatura. E Deus tem me confirmado que essa bolsa é para você. Eu falei da minha experiência com Deus para ele, e nesse momento, não tive dúvida, fui para o seminário, e graças a Deus, hoje eu estou aí no ministério há 35 anos. Aí fez Seminário do Norte em Recife, né? Em Recife, eu cursei em Recife. Em Recife eu pastoreei, o meu primeiro ministério foi lá em Umbaúba, Sergipe, no sul de Sergipe. Então, eu morava em Recife e era seminarista no sul de Sergipe. Eu andava 600 quilômetros para chegar na igreja. Todo final de semana, 600 indo, 600 voltando. Era praticamente, eu ia para Vitória todo final de semana. Eu chegava lá no sábado à tarde, segunda de manhã, eu vinha embora. Isso durante 3 anos e meio. Aí a igreja pediu a minha ordenação. E depois da minha ordenação, aí 3 anos e meio, Deus me levou lá para Alagoas, São José da Laje. Aí foi meu segundo ministério. Aí eu fiquei lá em São José da Laje cerca de 6 anos. Depois de 6 anos, aí Deus me trouxe aqui para Guapimirim, Rio de Janeiro, onde eu fiquei também por quase 6 anos, 5 anos e meio aproximadamente. Como é que foi isso, pastor? Eu gosto demais de histórias, gosto de ouvir histórias, de aprender com as histórias e perceber os detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes, né? E qual Deus foi de o detalhe? Essa ponte, como que sai lá de Alagoas, do interior, e vem parar em Guapimirim, no Rio de Janeiro? Tem que ter um mistério aí. Rapaz, como é que Deus eu não sei o que é que Deus tem com os ladrões
Deus ama os ladrões também. Não é à toa que Jesus morreu no meio de dois. Para que eu estivesse aqui, a pessoa que Deus usou foi exatamente um ladrão. Literalmente um ladrão. Não foi um pastor, não foi um cristão, foi um ladrão. Eu estava pregando lá em São José de Alagoas e fiz o apelo, certo camarada aceitou Jesus e no final ele falou assim, pastor, eu preciso falar contigo, mas precisa ser com tempo. Aí marquei para o outro dia. No outro dia ele chegou lá e disse assim, eu ouvi a palavra de ontem, entendi, e a partir de agora, a partir de ontem eu entreguei o meu coração a Jesus e a partir de agora eu quero pagar pelo que eu fiz. Eu cometi alguns furtos onde eu morava, uma cidade a 20 quilômetros daqui, e a primeira coisa que eu quero é que o senhor me leve para me entregar para o delegado. Eu quero pagar pelo que eu fiz, eu quero estar à disposição da justiça. Geralmente eu recebia pessoas pedindo para me esconda, me livre da polícia, vai interceder. Foi o primeiro caso de alguém que disse, eu quero me entregar para a justiça. Aí eu fui, falei com o delegado da minha cidade, olha, quem resolve não sou eu, você precisa ir na cidade vizinha, onde ele cometeu os delitos. Eu fui. Quando eu cheguei nessa cidade, para minha alegria, o delegado, ele era também um cristão batista. Só que ele me chamou no reservado e ele disse, olha, ele não pode saber que eu sou cristão, aqui eu sou o delegado. E eu levei ele à tarde, final da tarde, ele deu aquela bronca e disse assim, olha, você está preso. Aí me chamou no canto e disse, eu te entrego ele amanhã de manhã, porque se eu soltar ele agora, ele vai achar que não houve nenhum tipo de punição. E eu preciso fazer uma pressão para ele. No outro dia de manhã eu cheguei lá. Cheguei lá e ele me entregou a minha mão e disse, olha, a sua punição é ser catequizado. Ele não quis nem usar a palavra discipulado para não parecer que ele era cristão, né? Você tem que ser catequizado. Se você sair da religião, eu te prendo. Então eu precisava de alguém que apacentasse aquela ovelha. E eu procurei, não tinha um pastor na cidade, um pastor batista, só tinha uma missão batista, e tinha uma missionária chamada Mara, que hoje está em Guapimirim. Ela era filha de Guapimirim. E ela disse assim, eu pedi que ela tomasse conta dele, e ela tomou conta dele, fez ele crescer espiritualmente. E ela me falou o seguinte, pastor, eu queria que você fosse fazer meu casamento no Rio de Janeiro. Ué, mas no Rio tem mais pastor do que gente? Não, mas eu quero que você vá fazer o meu casamento. Aí eu topei vir fazer o casamento dela. Só que muito antes de eu vir para cá, Deus havia me dado, através de um sonho, que eu via duas igrejas. Eu nunca tinha vindo no estado do Rio de Janeiro, nunca. E Deus me mostrou em um sonho a segunda igreja batista em Duque de Caxias, sem eu nunca ter visto foto nem nada, e a primeira igreja batista em Guapimirim, sem eu nunca ter pisado lá e nunca vi foto, não conhecia ninguém. Nós tínhamos um casal daqui de Caxias, que eram missionários lá perto de onde eu estava. E eles, sabendo que eu vinha fazer um casamento no Rio de Janeiro, eles pediram que eu também viesse aqui na segunda igreja. Arranjaram hospedagem para eu ficar aqui e tudo, para que eu viesse conhecer a igreja e trouxesse um relatório do trabalho deles. É interessante que quando eu cheguei em Guapimirim para fazer o casamento, tinha pouco tempo que o pastor da igreja tinha saído para um outro ministério. Tinha poucos dias que ele tinha saído para um outro ministério. E aqui tinha pouco tempo que o pastor da igreja havia falecido. Ele caiu, literalmente, da construção aqui e faleceu. E as duas igrejas, nesse momento, estavam com o pastor. Quando todas duas pediram permissão para que eu concorresse ao ministério. Mas eu nunca gostei desse negócio de concorrer ao ministério, porque eu sempre entendi que ministério não é emprego. Eu sempre entendi que ministério é Deus quem delega, é Ele que chama, coloca o dedo, coloca, tira, enfim. Mas permiti que assim fosse. Quando, lá em Guapimirim, eu fui eleito, mas aí eu pedi a Deus uma confirmação. E eu disse a Deus que eu só sairia de lá, de São José da Laje, que acontecesse uma coisa, e tinha que ser uma coisa entre eu e Deus. E essa coisa era o seguinte, Deus precisava usar alguém para chegar na minha casa, para falar uma frase que estava aqui na minha cabeça. Eu não ia nem botar no papel, porque eu sabia que o diabo sabia ler. Mas ele não podia ler.
E eu disse, Senhor, se alguém chegar aqui e me falar essa frase, mas tem que ser literal essa frase. Se for coisas parecidas, o sentido não vale. E a frase era o seguinte: prepara o rebanho que eu vou te tirar deste lugar. Se for, eu vou te dar outro ministério, não serve. Prepara o rebanho que eu vou te tirar deste lugar. E eu tinha orado ao Senhor e disse, Senhor, se for alguém da minha igreja, eu não gostaria, porque eu posso entender que alguém pode achar que eu estou triste no ministério, alguma coisa, e ao invés de ser uma profecia, uma profetada. Eu não quero isso. Eu quero alguém que eu confie, mas que não seja da minha igreja. E tinha uma senhora que eu conhecia a vida dela, ela não era da minha igreja, ela apanhou 3 vezes do marido e ele rasgou 3 Bíblias dela para ela deixar Jesus. E ela disse que não, ela larga o casamento, mas não largaria Jesus. E eu dei suporte espiritual, como depois para o seu marido, que futuramente veio a se converter. E é interessante que 7 dias depois essa irmã chegou na minha igreja e disse, na minha casa, disse assim, pastor, tem 7 dias que Deus me mandou trazer uma palavra para o senhor e eu estou com medo. Primeiro, porque eu não gostaria que acontecesse. E segundo, porque eu não sei se o senhor acredita nisso. Eu falei para ela, olha, se eu acredito ou não, o senhor vai falar. Se for de Deus, o problema é dele me convencer. Ela olhou para mim e a única coisa que ela falou foi o seguinte, estendeu assim o dedo, aí disse assim, olha, prepara o rebanho que eu vou te tirar deste lugar, assim diz o Senhor. Eu não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Aí vim embora para Guapimirim. Orei, conversei com a igreja não queria aceitar. As pessoas da cidade onde eu morava, os comerciantes, quiseram fazer uma vaquinha para me segurar no lugar, achando que era por uma questão salarial. Disseram, pastor, a gente passa em cartório uma verba mensalmente para você, para que você fique aqui. Eu disse, olha, e interessante que na carta convite que a igreja fez, por acaso, ela me mostrou quanto eu ganharia, Guapimirim. E eu disse para ele, eu vou ganhar no Rio menos do que o que eu ganho aqui. E ele ficou, eu disse, olha, nenhum leu essa carta, eu vou mostrar para você. Quando ele leu, ele chorou, ele disse, realmente nós perdemos, porque só Deus realmente para fazer você entender que você vai para um lugar onde o gasto é maior e você vai ganhar muito menos. Eu vim sem medo, porque eu creio que quando Deus chama, Ele providencia. Ele é Deus, Ele é fiel para sustentar aquilo que Ele mesmo determinou. O prefeito daquele momento, ele me chamou e disse assim, olha, se você quiser ficar, eu te dou a Secretaria de Fazenda, você fica aqui porque eu te conheço. E eu falei para ele assim, meu prefeito, eu fico muito honrado com isso, mas eu não quero trabalhar com o prefeito, eu trabalho com o rei. O rei me chamou e eu tenho que obedecer. Se é para trabalhar, vamos trabalhar com gente grande logo, né? Aí vim embora. E é interessante que como que as coisas se processam, como Deus age. Quando a gente está determinado a acreditar no poder de Deus, Deus providencia todas as coisas. Eu me lembro que quando eu vim para cá, eu estava sem dinheiro. Eu estava com R$100 no bolso, R$100, uma nota de R$100 no bolso, para vir para cá. Eu disse a Deus, eu estou indo porque você me chamou e agora é contigo. Você me chamou. Quando eu cheguei, recebi posse em Guapimirim. Quando eu acabei de receber posse, me chamaram e disseram assim, olha, só que a casa pastoral não está pronta. E a gente precisa que o senhor nos dê aí uma tolerância de 15 dias para poder o senhor entrar na casa. Estavam fazendo uma reforma e eles não sabiam, eles com todo cuidado, e não sabiam que estavam me abençoando com isso, porque eu ia ficar na casa do irmão e durante 15 dias eu não ia ter gastos. E foi um mês muito chuvoso. Agosto, choveu muito, mas muito, em 91. E eles disseram que estava sendo um mês com chuvas atípicas, acima do normal. Enquanto eles oravam a Deus para parar a chuva, eu orava a Deus para continuar a chuva. Eu disse, eu chove durante um mês. Quando terminou um mês, exatamente um mês, eles terminaram a reforma da casa. Aí eles me entregaram a chave da casa,
Quando eu entrei na casa, a igreja estava me passando o primeiro salário meu como pastor naquela igreja. Deus não me deixou gastar sequer um centavo daqueles R$ 100 que eu trouxe para o Rio de Janeiro, porque Ele é. Esse é o Deus com quem a gente aprendeu a trabalhar. Esse é o nosso Deus. Rapaz, o homem fez um resumo, já foi metade da live. O que eu faço agora? É muita história, meu pastor. Aqui, quanto tempo de ministério, então? Já vai para uns 30 anos, né? 35. Agora em setembro, aliás, em agosto, 3 de agosto, 35 anos. É quase o que eu tenho de vida. Quer dizer, de nova vida, né? Aquele que está em Cristo está contando dos 50 para cá. Estou falando, não se deixe enganar pela careca, não. Eu estou na casa dos 30 ainda, rapaz. É sério, é sério. Eu fiz agora 21 anos de batismo. 21 anos de batismo. Batizei em 23 de maio de 99. Batista Central de Volta Redonda, Wilson de Márcio. Você não disse que se batizou 50, né? Batizei com 16 anos. Entendeu? Legal. Legal, que benção. Mas o senhor falou um negócio aí que eu achei interessante. Logo no início, quando você foi chamado por Deus, ficou relutando, ficou negando. E me parece que nas Escrituras isso é um padrão. Todos aqueles que foram chamados por Deus, primeiro negaram, tentaram se esquivar, tentaram sair de tudo quanto foi jeito, até que não teve jeito e acabou fazendo o que Deus chamou e o que Deus mandou. Uma vez eu estava num retiro de uma igreja, um jovem, naquela boa hora do retiro, tá todo mundo em fila para o almoço, e um rapaz, eu com meu pratinho assim, e um jovem atrás de mim, já era um retiro de carnaval, onde a gente fica muitos dias com a igreja, e eu era preletor, não era pastor daquela igreja, e aí o jovem atrás de mim, já lá pelo segundo, terceiro dia, já estava mais à vontade, bateu nas minhas costas e disse assim, pastor, aí eu, oi meu filho, pode falar, eu tenho um sonho na minha vida, e eu queria que o senhor me ajudasse para realizar esse sonho. Você já entendeu, né? Aí eu falei, meu filho, qual que é o seu sonho? Aí ele falou, eu sonho em ser pastor. Eu falei, rapaz, acorda que isso aí não é sonho, isso é pesadelo. Eu falei, meu filho, faz isso não, tanta coisa boa para você sonhar, você vai sonhar em ser pastor, rapaz, e tal. Aí fui com todo jeito, com todo carinho, mostrando para ele que ele precisava rever aquele sonho, porque se era um desejo dele, podia não ser um desejo da parte de Deus, que ele precisava ter convicção da parte de Deus, que Deus o estava chamando para o ministério. Porque ministério não é uma coisa que a gente deseja, geralmente é uma coisa que a gente rejeita, e a gente foge. Eu também, por muitos anos, eu fui chamado com 17 anos, eu era novo convertido, mas muito apaixonado, rato de igreja, e fui chamado por Deus num culto missionário, onde um missionário fez um apelo vocacional, e eu respondi aquele apelo tendo a convicção de que Deus tinha me chamado. Mas morri de medo e achei que não era para mim aquilo. Fui à frente, orei por aquilo, falei, mas isso aí vai ficar mais para frente e tal. Mudei para São Paulo, me profissionalizei no skate e vivi do skate por alguns anos, morando em São Paulo, viajando, disputando vários campeonatos e rodando. Inclusive conheci Aracaju, sua terra natal, né? Andei lá na 13, na praça da 13 de maio, junto com os skatistas que fica ali na praça. Andei muito naquela orla ali de Atalaia, só gente boa e amigos preciosos. Tinha um grupo de skatistas que chamava Aracaju Family, tipo a família de Aracaju, né? Era o Lúcio Mosquito, era o Adelmo Juninho, que era também ET o apelido,
era o Fabrício, cara de sapo, o Júlio Detefon, o apelido dos caras assim. Mosquito, ET, cara de sapo e Detefon. Só tragédia. Mas esses caras, eles foram dos melhores skatistas do mundo, cara. De Aracaju surgiu essa geração e esses 4 skatistas, eles foram profissionais de ponta aqui no Brasil e viajaram, disputaram mundiais na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive o Juninho, que é o Adelmo, o pai dele acho que foi até prefeito de Aracaju na época, anos 90. Ele mora nos Estados Unidos e vive do skate e fez um nome muito, muito grande. Eles são muito respeitados. E eu tive o privilégio de conhecer. Eu fui uma vez de carro de Salvador, a gente estava num evento em Salvador e fomos para Aracaju de carro, passamos por aquela estradinha do Coco. Tem um lugarzinho ali chamado Mangue Seco. Você conhece ali? Mangue Seco. Conheço, cara, conheço. Só bonito que eu já vi na minha vida. Que coisa linda aquilo ali, cara. Mangue Seco. Eu sou doido para levar minha esposa lá, cara. Coisa linda. Filmaram uma novela ali, né? Ah, é, né? Então, aquela Tieta. A minha pergunta para o senhor é exatamente essa. A resposta que eu dei para o menino é correta? É isso mesmo? Porque lendo a Bíblia, eu vejo que os vocacionados sempre fugiam para depois aceitar, né? Todos, Abraão, Isaac, Jacó, né? Todos. Moisés, Elias, Jonas, a turma toda foge primeiro para depois aceitar. Então, quando esse menino virou para mim e disse que o sonho dele era ser pastor, eu desconfiei, falei, isso não deve ser uma vocação genuína, mas talvez eu me precipitei, pode ser que eu esteja errado. Qual que é a opinião do senhor acerca disso? Eu concordo plenamente com você, até porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E nós temos uma luta entre carne e espírito. Até hoje eu não conheço um pastor que quisesse ser pastor. Ele se tornou pastor, aceitou ser pastor, mas ele não queria ser pastor. Até gostava de estar fazendo a obra, mas não queria ser pastor. Eu desconfio de quem realmente quer ser pastor, porque quem compreende o que é o ministério, com todas as suas responsabilidades, ele não quer não. Ele aceita porque o Espírito convence. Pois é, rapaz, eu tenho essa sensação também. Quando uma pessoa deseja muito, igual uma vez um menino chegou para mim e falou, rapaz, eu tenho um ministério, cara. Eu tenho um ministério de adoração profética e blá, 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 e viro mortal, de cabeça para baixo, cuspo fogo. Cara, arruma aí umas agendas pra gente, você roda muito aí, você conhece muito aí. Cara, arruma umas agendas aí pra gente tocar, porque a gente precisa abençoar esse estado, essa nação, porque o ministério, papapá, eu olhei pra ele assim, aí pensei um monte de coisa e não falei não. Mas eu falei uma frase com ele. E anos depois eu reencontrei e ele lembrou dessa frase. Foi tão impactante e ele falou, cara, naquela época eu fiquei chateado com você, achei que você não estava acreditando na gente, mas hoje eu entendo que você estava certo e tal. Inclusive eu queria te pedir perdão, papapá. Mas resultado, a frase que eu falei para ele foi o seguinte, meu querido, não existe ministério sem convite. Se você não tem convite para ministrar essa adoração profética, isso não é um ministério, meu querido. Pode ser uma banda, pode ser um projeto, pode ser um programa, pode ser uma missão, o que você quiser. Mas ministério só vai ser se o corpo tiver aquela demanda, porque o corpo de Cristo tem uma determinada demanda. E Deus vai municiando a igreja para atender essa demanda do corpo de Cristo com os ministérios, mediante os dons dados pelo Espírito Santo e a direção de Jesus, porque ele chamou uns para cada coisa para a edificação da sua igreja. Então, esse papo de que eu tenho um ministério e eu preciso fazer isso, arruma agenda para mim, eu nunca entendi isso. Gente que pede para pregar, gente que pede para cantar, eu nunca pedi para pregar e a minha agenda vive lotada, eu não dou conta, misericórdia. E graças a Deus veio essa pandemia, foi tudo cancelado, eu estou podendo ficar em casa com minha família.
Sabe? E aí, cara, eu fico vendo um monte de gente, sabe, cavando oportunidades, cavando eu preciso mostrar meu trabalho. Cara, com Deus ninguém precisa mostrar trabalho. Se o Ele já corpo de conhece. Cristo tem necessidade e você é aquele que Deus chamou e levantou para suprir essa necessidade, fica tranquilo, o Espírito vai dar um jeito de fazer você encontrar aquela demanda e vai encaixar perfeitamente e vai fluir, porque é assim que funciona nas coisas espirituais. O senhor concorda? O que o senhor pensa? Plenamente, porque eu não encontro nenhuma citação bíblica em que alguém tenha se oferecido. Aliás, o único que se ofereceu, quando chamou Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, quando Jesus coloca para ele ali a regra de servir a ele, renunciar a tudo, aí ele frouxa, aí ele sai. Canta pneu, então não é por aí. O ministério, eu vejo ali quando Paulo diz, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas esse almejar é depois de convencido. Se alguém que é convencido por Deus topa fazer isso aí, excelente obra, ele topa fazer. Mas Deus nunca precisou que alguém se oferecesse para o ministério. E há muitas pessoas, infelizmente, que não têm vocação, mas acreditam que o ministério é um tipo de glamour, é um tipo de outdoor para que estejam se promovendo. E aí começam as dificuldades. Eu vejo, às vezes, quando a gente está na época de formação como seminarista, aquele que realmente foi seminarista sabe o que é ser seminarista. Seminarista é aquele que pensa que é pastor e não é, faz tudo de pastor e não é, e se contenta com isso, não é? Já se dá por satisfeito. Mas aquele que se oferece para ser pastor, rapaz, o camarada não quer nem atravessar a rua para levar um folheto, não quer nem levar a palavra do outro lado da rua, porque é distante. Deus não precisa de alguém que esteja... em estar os 4 domingos na EBD, como é que vai se comprometer com o ministério, pastor? Não vem. É a pura verdade. É a pura verdade. Eu fiquei ouvindo o senhor falando aí que andava 600 quilômetros. Eu falei, rapaz, encontrei um pior do que eu. Esses dias, essa expressão, estava dando aula no seminário Batista aqui de Vitória, e um aluno veio com um trabalho assim, mais ou menos para mim. Não, pastor, sabe o que é? É porque eu estou casado recentemente e eu tenho ministério na igreja e eu trabalho lá não sei aonde, o PPP. Aí me mostrou assim, eu folheei o trabalho, eu vi que ele tinha feito mais ou menos, eu falei, tudo bem, meu querido, fica tranquilo, eu vou levar tudo isso em consideração. Mas senta aqui que eu quero te contar a minha história, vem cá. Porque eu encontrei um carroceiro ali agora, contei a minha história para ele, o burro chorou. Aí eu falei, meu filho, quando eu vim para o seminário, eu morava em Guarapari, do lado de lá, na Enseada Azul, ou seja, 70 quilômetros do seminário. E eu congregava, a igreja que me convidou para ser seminarista, porque eu não tinha condição de pagar o seminário, e a igreja que voltou o meu envio também não tinha condição de me sustentar, então eu recebi o convite de uma igreja que precisava de um ministro para a juventude e me convidaram para, em troca do meu trabalho no Ministério de Juventude, eles me sustentarem no seminário. O meu pastor conversou com o pastor que convidou, botei eles para decidir meu passe lá, e eles conversaram e me abençoaram, e então eu saí. E a igreja que me convidou era em Anchieta, ou seja, 20 quilômetros para lá da minha casa. Então eu andava 20 quilômetros para um lado para congregar e andava 70 quilômetros para o outro para vir para estudar. E eu trabalhava no posto de gasolina 24 horas, não tinha folga, não tinha férias, congregava 20 quilômetros, eu já era casado e tinha filho, e ainda criava um menino que eu peguei lá na congregação e botei dentro de casa para criar. Aí, meu querido, você vem falar para mim que você casou recentemente e trabalha e mora aqui a 5 quilômetros do seminário e você não teve condição de fazer o trabalho, com Google, com internet, com tudo. Eu tinha que virar à noite lendo livro, fazendo resumo. Ô, meu querido, faz comigo não. Me poupe. Muita moleza, né, pastor? Muita moleza. O pessoal fica muito moleza e acha que está pegando dureza, né?
É porque alguns querem começar por onde outros já estão terminando. Eita, que palavra boa! É isso aí, cara. É isso aí, eles olham para os medalhões, olham para os famosos, os caras que estão bombando na internet, ou que está numa mega igreja da região, e mira aquele alvo e acha que já vai sair do seminário daquele jeito. Mas aquele cara tá igual o senhor aí, ó, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos de ministério, o cara construiu uma caminhada, o cara não começou daquele jeito. Excelente palavra. Ninguém pode começar igual o outro está terminando. A gente tem que construir uma caminhada, tem que encerrar os ciclos. Eu vejo também muito menino aí, ansioso, que não quer encerrar um ciclo. O cara começou no ministério auxiliar, ele já quer logo sair para assumir uma igreja. Não, meu querido. Faça um bom ministério auxiliar, forme uma juventude, forme uma liderança, alguém que vai contribuir, cooperar e dar sequência ao seu trabalho, deixa um legado aí na igreja, na área que você está trabalhando, encerra o ciclo, se despede numa boa, a sua igreja vai lá na sua posse, feliz, te dá posse, porque entendeu que é de Deus, a igreja de lá está te recebendo feliz, porque entendeu que é de Deus, e você deixa um legado de onde você está saindo para começar um outro. E aí você chega no outro lugar e o cara assume uma igreja pequena, uma igreja de bairro. Aí 1, 2 anos ele já fica querendo ir logo para uma PIB, para uma igreja grande, para ganhar 10, 20 salários. Não, meu querido, você tem que fazer um negócio aí. Você está aí que Deus te botou, o que você vai deixar aí? O que o pessoal vai lembrar da época que você passou por aí? Pelo menos uma cadeira nova você comprou, você deixou aí de legado para a igreja, uma meia dúzia de gente você batizou, discipulou e deixou aí na liderança, treinado por você. Daqui a 10 anos, quando chegarem aí, vão lembrar do tempo que você passou por aí, ou você vai ser só mais um? Entendeu? Então eu tenho orientado os meninos nesse sentido. Fechar o ciclo. Não interessa o potencial que você tem. Você pode ir para a PIB, mas você precisa deixar legados por onde passa. Então fica um tempo aí, faz alguma coisa, deixa um legado, deixa algo sólido, definitivo, em termos de formação de pessoas, discipulados de gente, em termos de crescimento. Você pegou a igreja de um jeito e deixou de que jeito, né? Então, assim, ir construindo, de ciclo em ciclo, o cara foi auxiliar, passou numa congregação, e aí deixou um legado, passou numa igreja de bairro, deixou um legado, aí foi para uma igreja maior, foi até chegar lá na PIB que ele está mirando, lá vai 30 anos, né, pastor? Isso quando não acontece, do camarada, quando ele sai, a igreja dá até graças a Deus, porque ele saindo, o estrago é menor. Pois é. Agora, uma outra coisa que o senhor falou aí, que me chamou muito a atenção, pastor, muita mesmo. Primeiro, porque o fato do senhor ter falado me chamou a atenção, assim, eu não estou querendo chamar o senhor de velho de maneira nenhuma, mas o senhor é um pastor muito experiente, mais de 30 anos de ministério, tem boa experiência. E é de uma geração, apesar de ter uma cabeça fresca, apesar de ser um cara contemporâneo, apesar de, também pela ajuda dos seus filhos, você, né, dialoga bem com a nova geração e tem netos, e isso areja muito a mentalidade da gente para, né, para entender as novas gerações e as mudanças. Mas o senhor falou um negócio que martelou aqui, eu até anotei e não posso esquecer de tocar nesse ponto. O senhor disse assim, ó, quando Deus te chamou, aí o senhor estava orando e o senhor falou com Deus assim, ó, você me chamou. Você me chamou, agora vai ter que dar um jeito aí nesse negócio. Você usou a palavra você. E tem uma polêmica aí de uma turma que não consegue largar de alguns conceitos, sabe? De que ele não pode chamar Deus de você. E as novas gerações, para eles chamar de você, não é nenhum desrespeito. Eles vêm com uma outra pegada, uma outra perspectiva. Né? Esses dias um menininho Olavo aqui da igreja, de 10 anos, 11 anos. Inclusive eu estava com ele agora, ele estava me ensinando a mexer no TikTok. Que eu fiz uma conta no TikTok, não sei como é que fez o vídeo, eu grudei na molecada, rapaz. Eu sou assim, eu não sei, eu grudo neles. Me ensina aqui, mostra aqui. Aí eu vou pastoreando, eles se sentem à vontade comigo, e beija, e abraça, e ri. Ah, pastor aí, comédia e tal. E aí, cara, ele virou pra mim, aí ele falou assim, pastor, você não sei o que lá? E aí uma pessoa ouviu e falou assim, Olavo, você não pode chamar o pastor de você não, você tem que chamar o pastor de senhor. Senhor. Aí ele olhou,
Beleza, a pessoa saiu. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor fica chateado de chamar de você? Eu falei: eu não. Aí ele: então vou chamar de você. O Aí eu reino, falei assim: você chama Deus de você? Aí ele falou: eu chamo. Você chama Jesus de você? Aí ele chama. Eu falei: por quê? Ele falou: porque para mim Jesus é tipo meu amigo. Se eu chamo um amigo de aham, você, eu posso chamar o pastor de você, eu posso chamar Jesus de você, porque é tipo meu amigo. Olha só, 10 aninhos. Então, assim, eu entendo, eu sei a questão da ordem, da decência, da reverência, do respeito. Ok, eu não estou falando contra nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a nova geração, principalmente os compositores da nova geração, chamam Jesus, chamam Deus de você. E tem uma turma que acha que isso é desrespeito. E quando o senhor falou assim, ó, eu estava orando e eu disse para Deus, você me chamou, eu falei: opa, eu vou pedir para ele falar sobre isso. Porque se ele usou esse termo, ele deve ter uma explicação boa para me ajudar. e tem. Porque, na realidade, quando eu uso você para Deus, eu demonstro que eu tenho intimidade com Ele. Eu cresci num sistema em que pai e mãe só podia chamar senhor e senhora. E senhor e senhora, se chamasse você, parecia desrespeitoso, ou qualquer pessoa mais velha. Eu já vi, durante o meu ministério, algumas pessoas me chamarem de senhor, mas que se me chamasse de você, estaria me valorizando muito mais, porque não é a palavra, é a colocação, a forma como se apresenta a palavra. O senhor, hein? Esse senhor, de que vale esse senhor? Na realidade, quando a gente olha Jesus dentro em Caná da Galileia, a gente não vê ali citar Maria, não cita, fala a mãe de Jesus, sua mãe. Quando Jesus, sua mãe chega para ele, tanto que quando Maria diz assim, ó, faltou vinho, eles não têm mais vinho. Ele olha para ela e fala, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso que você está falando? E ele não estava sendo desrespeitoso, ele estava dizendo o seguinte, ainda não é o momento de interferir. Mas, com certeza, o que é que ele fez? Atendeu o pedido da mãe, foi socorrer. Quando eu uso a palavra para Deus, Deus, você, eu mostro que eu tenho livre acesso. Jesus me deu esse livre acesso. Quando, aliás, o programa de vocês, que é a hora nona, eu até reservei um versículo aqui, que na hora nona, o que é que acontece? Eu encontro uma coisa muito interessante aqui. Quando, na hora nona, Pedro, perto da hora nona, Pedro e João subiam ao templo e encontrou ali um paralítico. E eles Atos 3. disseram, Atos 3, nós temos algo melhor do que o que você precisa. E nós temos o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aconteceu. Perto da hora nona também, Jesus estava dando um brado para o Pai, dizendo, bem antes do episódio de Pedro e João, Jesus estava na cruz, na hora nona, mostrando o seguinte, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele chama Abba, ele não está chamando de paizinho. Paizinho não é intimidade. Então, por que é que eu preciso chamar Deus de Senhor? Eu preciso tê-lo como Senhor. Agora, não é o pronome que eu vou usar para ele que vai demonstrar a minha forma de respeito. Porque algumas pessoas podem me chamar de Senhor, tem o mínimo de respeito. Os meus filhos me chamam de você. Ô, pastorzão, sabe o que é que falta? Compreensão teológica. Tem gente que acha que teologia não serve para nada. Para mim serve para tudo, porque dá sentido em tudo que eu vivo e que eu creio. Senhor na Bíblia não é pronome de tratamento. Não é igual eu chamo o Senhor José, o Senhor Roberto, não. Senhor na Bíblia, no hebraico é Adonai, e no grego é Kyrios. Era a palavra usada para o dono das terras. É senhor no sentido de patrão. É senhor no sentido de dono. É senhor no sentido de que o sustentador daquela fazenda, ou daquela região, ou daquele império. Por isso, o César, que não é o sobrenome ou o segundo nome do imperador, Júlio César, Augusto César, não. César é dono, César é o Kyrios, do grego, passado para o latim, César. No alemão é Kaiser. Então, em português é Senhor. Senhor para Deus, na Bíblia, não é pronome de tratamento. Não é um nome respeitoso. É o título que ele carrega de ser o dono e sustentador de todas as coisas. E é por aí mesmo.
É por aí, ele é Senhor, ele não perde a função de ser o Senhor, a condição de ser o Senhor, mas ele tem intimidade, ele nos trata como filhinhos. Eu vejo João escrevendo lá a sua carta, chamando de filhinhos. Filhinhos é intimidade. A gente chama filhinho, filhão, intimidade. Aliás, muitas vezes quando a gente chama um filho pelo nome, é no sentido de bronca. Quando meu pai dizia assim, Senhor Eduardo, já vinha bronca por aí. Então não é hoje o título que as pessoas dão a Jesus que mostra a sua reverência. Verdade, né? Eu posso chamar meu filho de Manuzinho, todo carinho. Quando eu falar, vem aqui, seu Manu. Me explica isso aqui, seu Manu. Quando eu chamar de senhor... Pois é, esse debate é válido, ele é saudável e ele é válido, na minha opinião, quando ele produz profundidade de conhecimento bíblico, né? Porque muita gente lida com Deus de forma religiosa, né? Eu preciso tratar a Deus com respeito. Mas eu acho que Deus, além do nosso respeito, Ele quer mais, é a nossa obediência, é a nossa submissão. De que adianta eu me referir a Deus como Senhor se eu não obedeço a Ele no meu dia a dia, na minha vida, na minha prática? Não é isso? Então, assim, o nome que é chamado, eu acho que é o que menos importa. Vale mais a atitude de quem chama. E eu mesmo falando isso, eu confesso que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de falar, você me chamou, eu falo, o Senhor me chamou, oh Deus, o Senhor que me pôs nessa furada e tal, mas de vez em quando eu me pego e falando com Deus assim, como se ele fosse o meu chefe mesmo, o meu patrão. Eu sou o gerente, né, dessa filial aqui, ele me colocou aqui para gerenciar, mas de vez em quando eu tenho que prestar relatório a ele, e aí tem uns ou outros que me dá mais trabalho, eu viro para ele e falo, ó, é o senhor que botou essa pessoa no mundo, é o senhor que morreu por ela, é o senhor que tem que resolver, a igreja é sua, o senhor se vira aí, resolve com fulano, porque eu já não vou fazer mais nada, eu não quero mais saber, porque eu não dou conta, a igreja é tua, o problema é seu, o senhor se vira aí. Já que o Senhor morreu por ela, inverte agora, manda ela morrer pelo Senhor. Isso aí, rapaz, vai que bênção. Essas conversas, esses diálogos são muito saudáveis para nós. Pastorzão, infelizmente já está acabando o nosso tempo, a gente só tem mais só temos 1 minuto, passa voando essa 1 hora que o Instagram dá para a gente aqui. Certamente, se tivesse 10 horas aqui, o senhor teria história para contar, lições para ensinar. O senhor é muito precioso, tem uma bagagem, uma caminhada maravilhosa, mas infelizmente o Instagram só nos dá 1 hora de live. Então, queria dar esses 30 segundos restantes para o senhor falar o que quiser aí, despedir abençoando a gente. Toda a glória e toda a honra seja dado ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo seu ministério, pela oportunidade de poder estar falando aqui. Você que está nos assistindo, muito obrigado por essa honra. Graça e paz, que o Senhor seja engrandecido. Amém, amém. Muito obrigado, que Deus retribua o seu carinho, a sua generosidade. E foi uma bênção bater esse papo aqui. Para quem conseguiu acompanhar, e para quem não conseguiu e quer ver desde o início, daqui a pouco vai estar liberado aí no IGTV de nossa igreja e amanhã já estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito recaiam sobre nós e nos mantenham abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Você é uma bênção. Valeu, mano.